Aí eu vou falar sobre exaltação, a ressurreição, quando ele ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai e voltará em poder e glória. Mas aqui, hoje, nós vamos falar sobre a morte e sepultamento. Vamos orar, né, gente? Deus abençoe nossa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua graça, Senhor, pelo seu amor por nós, por nós estarmos aqui hoje, nesse domingo, reunidos para estudar a sua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado pela morte vicária de Jesus. Quem tinha que estar naquela cruz éramos nós, Senhor. Mas por amor a nós, suportaste tudo no nosso lugar, Senhor. Nos dá entendimento, derrama o seu Espírito Santo sobre cada coração que vem estar aqui, Senhor, e abençoa o nosso culto hoje, Senhor. Seja para a tua honra e para a tua glória. Tenha misericórdia aqui do professor, de quem vai estar dando, ministrando a aula. Não sou digno, mas aprove pela sua graça e pelo seu amor que eu estivesse aqui, mas tenha misericórdia de mim, também. No nome de Jesus, amém. Gente, hoje nós vamos falar sobre a morte e sepultamento. Eu vou falar uma coisa para vocês. De toda humilhação que Cristo passou após a encarnação, ele tinha um ápice. Isso aqui é o ápice da humilhação dele. Tá? É lógico que durante a sua vida, ele, de alguma forma, ele teve que lidar com a ira de Deus na vida dele. De alguma forma, ele foi tentado, humilhado durante a vida. Foi aqui. Foi o grau máximo disso. Que toda a ira de Deus recaiu sobre ele. Todos os pecados dos eleitos, nossos pecados. Isso era demais para o homem comum suportar. Nós não suportaríamos. Ele suportou por nós. Ele era homem de Deus. Ele é homem de Deus até hoje. Entendem isso? Então vamos lá. Quero que Jarbas abra em Lucas 22, 39 ao 46. Vamos lá. 39 ao 46? Vamos lá. E saindo Jesus, e saindo Jesus, como de costume, para o mundo do Oliveira. Só um minutinho, já. É Paula, ela já está vindo aqui. Espera só um minutinho. Vamos lá, já. Do 39 ao 39 ao 46. Vamos lá. E saindo Jesus foi, como de costume, ao mundo dos Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido por Jesus, lhes disse: Olha, vocês não caem em tentação. Se ele, por sua vez, se afastou, se ele chorava, dizendo: Pai, você quer afaste de mim, cálice. Contudo, não se faça a minha vontade. Então, e apareceu um anjo do céu que o confortava. Estão me agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o Senhor ele se tornou com gotas de sangue que caindo na toda a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até os discípulos que estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levanta-se e orem para não cair em tentação. Então, gente, é o 46. Tá? É isso. Gente, a morte de Cristo, de fato, essa aqui, no Getsemane. E ali, ele já começa a saber, ver, sentir, como ser humano, como homem, o cálice que ele iria beber. O que é o cálice? Né? Quando você fala beber o cálice de Deus, o que significa toda a Bíblia? Quando Deus fala que vai que dará o cálice, que derramará o seu cálice, é a ira de Deus. Então, nesse momento, em Getsemane, ele começa a enxergar a ira de Deus que ele teria que ser derramado sobre toda a sua ser. Né? E isso gerou o que nele, como ser humano? É ser humano, é homem. Gerou sofrimento, angústia. Morte, né? Antecipada, ansiedade. Angústia de morte.
O grande pregador americano, na verdade, sabe, isso existe, né? Os vasos estouram, né? Isso existe em medicina. A hematidrose, que é suar sangue, mas agora não era um suor de sangue, eram gotas de sangue cair. É um nível de ansiedade, de estresse, com liberação de adrenalina tão alta que rompe os vasos capilares das glândulas sudoríparas. E outro detalhe, Jabas, você que gosta desses detalhes. Sabe que naquela época, naquela região, fazia frio. Era inverno. As pessoas faziam fogueiras para se reunir. Ele estava suando. Interessante. Isso. Para você ver o grau de ansiedade ao qual ele estava sendo submetido ali naquele momento. Ali começa a morte dele. Ali começa a expiação vicária. Isso quer dizer, vicária substitutiva. A expiação. Ali começa o sofrimento deles, pecados da humanidade, digamos, dos eleitos, dos salvos, dos redimidos, caírem sobre a cabeça deles. Certo? Agora, por que vocês acham? O que gerou? Vamos abrir um debate com vocês aqui. O que gerou esse sofrimento nele? Não dá para se colocar no lugar dele, como homem, mas o que gerou esse sofrimento? Ele sabia, desde o início da vida dele, falou diversas vezes no Novo Testamento, que ele iria ser crucificado, morto, que ele ia morrer por nós, sabia que ia ser exaltado após, ele sabia de todas as coisas como Deus. Por que ele ficou tão... Por conta do pecado, como ele é Deus também, ele também não compactou com o pecado. Então ele sabia que aquilo ali, uma hora, ele já estava brevemente iria sobre ele, né? Aí ele, por conta do pecado, estava vindo sobre ele. Ele tem que ter um cuidado com isso. Ele não pecou, ele nunca pecou. Não pecou. Né? Ele estava... A morte dele aqui é uma morte judicial. Ele está pagando o preço do nosso pecado. Tamanho que causa o pecado. A filha dele que ele está como homem e ele sabe, ele tem o conhecimento de que tudo aquilo vai sobre ele. Causou um estresse. Pois é, mas esse estresse, como homem, O sofrimento humano, não está escrito, mas a gente pode fazer deduções teológicas com muito cuidado, né? Eu acredito. O que ele faz? Vamos lá, vamos analisar o Gólgota, o Getsemane. Ele vai a uma distância de 1 quilo de pedra. Os discípulos estão ali dormindo. Ele começa a orar ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Ele entendia que o cálice de Deus, a ira de Deus, era um sofrimento muito forte, muito grande para ele. Aí depois o que ele fazia? Depois da oração, o que ele fez? Ele voltou a ver os discípulos que estavam dormindo. E aí o que ele fala para os discípulos? Você não pode vigiar nem um minuto. Por quê? Por que vocês não podem, vocês têm que vigiar? O que ele falou? É no cair da ação. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Na minha opinião teológica, um dos grandes motivos de sofrimento de Cristo ali, ele foi muito tentado naquele momento. Essa tentação que ele sofreu ali no Getsemane foi maior do que a do deserto. Assim, aquele filme do Mel Gibson. O filme ele bota isso. A serpente no pé dele. Isso aí é uma tese. Na mesma hora eu lembrei. É uma tese teológica. Muitos teólogos, inclusive o Berkoff, ele acredita nisso. O Spurgeon, ele faz uma pregação, Charles Spurgeon, um grande pregador americano, maravilhoso. Ele faz uma pregação sobre o Getsemane, toda em relação à possibilidade, assim, das possibilidades de sofrimento de Cristo de forma muito linda e brilhante, né? Se quiser, eu disponibilizo para vocês. Eu tenho. Eu disponibilizo. Esse sermão que eu li ontem, estudando para a aula, né? E realmente, o que Satanás falou para Jesus ali naquele momento?
Olha, percebe? Você está sozinho. Esse povo aqui, por quem você está morrendo, quem você vai morrer, olha, estão dormindo. Olha, você não vai aguentar. O peso da ira de Deus é demais para você. Você não vai aguentar. Você vai receber a ira de Deus, cálice que nenhum ser humano recebeu até hoje. É demais para você. Você não vai conseguir trazer redenção para a humanidade. Olha lá, estão dormindo. Olha lá, seus discípulos, os 3 mais chegados. Ele só levou 3 mais para próximo. Os filhos de Zebedeu e João. Estão dormindo, eles não se importam com você, você vai ficar sozinho. Você vai ser humilhado, você vai tomar com madeiro, você vai sofrer morte maldita na cruz. Vocês voltaram no Éden, né? Não vai morrer, não. É. Não é melhor não. Mas aí o que Jesus faz durante a tentação? Ele ora. Ele ora. Gente, nos maiores sofrimentos, o que lições nós tiramos disso? Primeiro, a dor que você sente quando é tentado, dói. Ele sentiu muito mais. Ele também sentiu a dor da tentação. Doeu nele. A angústia que você sente quando você está sendo tentado, ele passou pela mesma angústia. O que a gente tem que fazer quando nós estamos sendo tentados? Ora. Você vai orar. Uma oração muito correta de Jesus. Muito sincera. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, da sua. Ele não pecou quando ele orou. Ele manteve a obediência de ir para a morte de cruz. Mas aí, olha, gente, eu vou falar uma coisa que quer ser uma para mim, foi um dos maiores sofrimentos dele, talvez até mais que a cruz. Psicológico. A mente dele estava sofrendo, a mente humana. Pois ele estava preparado. Agora, você enxergar a ira de Deus, o cálice que eu vou ter que tomar por todos aqueles que o Pai me deu para salvar, e eu vou ter que tomar até a última gota. Isso me foi muito sofrido. Isso vai ser muito sofrido. E aí, vou morrer por esses? Não. Os 3 ali representassem a humanidade, né? Sim, representavam A nossa humanidade. nós, a igreja. A igreja estava dormindo. Gente, a igreja estava dormindo enquanto Cristo estava sofrendo por ela. A igreja estava dormindo enquanto Cristo estava sofrendo por ela. É até hoje. Até hoje, em alguns momentos, a igreja dorme. Durante as grandes tentações. Ela não se aproxima de Cristo. Não se aproxima de Cristo. Em oração. Eles tinham que estar lá do lado dele orando. E um deles ali ainda ia negar ele 3 vezes. Ele sabia, né? Foi traído pela igreja, foi abandonado, foi rejeitado, mesmo sendo atormentado por ela. E ainda assim, não deixou de nos amar. Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos dormindo, quando nós devemos estar acordados do lado de Cristo? Isso fica de lição para nós, né? Isso mexe com a gente, né? Mexe com a gente, né, já? Vamos lá. Mateus 27, 45 e 54. 45 ao 54. Agora vamos ter uma discussão muito interessante. 27, 45 e 54. Vamos lá. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou
em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja. E tendo embebido em vinagre e colocou na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-los. E Jesus clamando em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram, muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram e, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apreciaram a muitos. É até 54? Isso. Foi, né? Foi. Gente, uma das grandes humilhações de Cristo, óbvio, o ápice dela foi a cruz. Né? Eu quero saber de vocês, quando Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Vocês podem observar que nem o povo dali, os judeus, entenderam essa afirmação dele, achavam que Elias ia ali, que foi arrebatado Elias, né? Eles iam voltar para tirar Cristo da cruz. Eles não entenderam a morte de Jesus. Muitos hoje da igreja também não entendem a morte de Jesus, o que está sendo feito ali. Né? Mas eu queria que você me dissesse uma coisa. Deus abandonou Jesus ali naquela hora? Ele foi abandonado, a trindade foi rompida? Então o que é isso? Deus meu, por que me desamparaste? É a ira, né? A ira de Deus, sentindo a ira, né? Aí a ausência de Deus. Perfeito. Uma vez você falou A ira de Deus, ok. Mas por que ele falou que Deus abandonou ele? Deus é santo, né? Então Deus abandonou o seu filho querido e amado, seu unigênito, ele abandonou o pecado que estava nele. Acho que uma vez você que falou isso aqui em uma aula, você chegou a falar que Deus ele não compactua com o pecado. Então, por ele ser santo, naquele momento ele não abandonou a Jesus, mas sim o pecado que estava sendo exposto nele. É por aí mesmo. Por aí. Estou gostando que vocês estão aprendendo teologia. Né? Preste atenção. O brado de Jesus é o brado humano. É o sentimento dele na cruz. Como é que ele se sentiu na cruz? Ele se sentiu naqueles momentos desamparado pelo Pai que vivia na vida durante toda a eternidade. Eles têm uma relação e na encarnação dele o tempo inteiro. O Pai cuida dele, o Pai o ama. O Pai tem um relacionamento de amor com ele, tem um relacionamento de cuidado, de amparo. Quando ele foi tentado no deserto, os anjos vinham servi-lo. Quando ele foi tentado lá no Getsemane, os anjos vieram turmar ele. Neste momento na cruz, não. Nesse momento da cruz, o sentimento humano de Jesus é de completo desamparo e desespero. Por quê? Porque ele estava bebendo a última gota do cálice da ira de Deus por nós. Eu posso chegar e dizer que na mensagem isso seria o sentimento dele diante do Lázaro, levado ao culto. Não, entendeu o que eu estou falando? Meu irmão, Que ele ficou indignado do tubo do Lázaro. sim, foi uma colocação muito excelente sua. Então, foi um sentimento levado ao culto. É uma colocação muito bacana sua, que é isso mesmo. Quando a gente fala no credo apostólico de descer ao inferno, Jesus, isso gera muita discussão teológica. Tá? E, na verdade, o que nós entendemos é que o inferno estava ali na cruz, veio para a cruz. Realmente, sabe? Falou, é sério e com Deus toda. Então, ali nesse momento aqui, o próprio Deus,
ele se incomoda muito. Ele vive todo o pecado. Sim. Então, esse afastamento não é afastamento, mas é o próprio Deus que também não. Por ele ser santo, por ele ser santo, o olhar de Deus naquele momento, ele vendo aquele pecado todo, aquilo ali causa ira. Causa ira. É como diz lá em Jeremias, né? O seu pecado causa Perfeito. separação. Presta atenção. Ali, naquele momento, naquele breve momento, Jesus só tinha a ira de Deus. Não havia graça comum. Não havia o amor que gera felicidade no ser humano hoje, apesar do pecado. Até o ser humano ímpio consegue ser feliz pela graça comum de Deus. Naquele momento ali, era o inferno indo para a cruz sobre ele. Vocês acham que Deus não vai estar no inferno? Tem muita gente que pensa nisso. Não! Estará, mas ele não vai levar a graça comum. Ele vai estar com a ira dele completa. Não, Luísa, o que está acontecendo ali é o seguinte: ele teve sobre ele elevado ao cubo, a centésima potência, o que os ímpios, os não redimidos, vão ter durante toda a eternidade no inferno. Não tem noção de pecado. Não tem. No inferno vai ser a ira de Deus por toda a eternidade sobre aquele que não foi salvo. Porque Deus não pode se misturar com o pecado. Essa é a palavra que eu buscar. Então, o Berkoff, ele coloca nesse texto que eu dei para vocês, estão nos grupos, que eu recomendo a leitura, ele coloca o seguinte, ó. Isso implica que a natureza humana perdeu por um momento o conforto consciente que poderia obter de sua união com o Logos divino, bem como a percepção do amor divino, e esteve dolorosamente cônscia da plenitude da ira divina que pesava sobre ela. Contudo, não houve desespero, pois, mesmo na hora mais escura, enquanto exclama que está desamparado, dirige sua oração a Deus. Olha, o que é lindo em Jesus, mesmo no momento de maior angústia, por estar de frente com toda a ira de Deus sobre ele, sobre todos os pecados eleitos, sobre ele, o que ele faz? A nossa tendência seria o quê? Deus, blasfemar, né? Eu não mereço. Isso está acontecendo comigo, é injusto. O que ele faz? Deus meu Deus. Deus meu. Deus meu. Desamparaste. Eu estou me sentindo assim. Ali continua orando a Deus. Mas ali ele estava exercendo o que nós chamamos de expiação vicária. Ele estava, isso aí, estudando em casa, me leva às lágrimas, sempre, começa a chorar. Ele estava recebendo ali a ira de Deus no nosso lugar. A ira de Deus imputada sobre ele. E isso é um conceito de morte, entendeu, gente? Porque a gente até já estudou aqui. Você tem a morte física, que é a separação da alma do corpo, do espírito do corpo, a gente considera a mesma coisa na teologia, né? No entendimento reformado, né? Nós somos dicotomistas, né? Parte imaterial e parte material, separa. Ele passou por isso. Existe a morte eterna, que é o afastamento de Deus, pela eternidade, que vai ocorrer no final dos tempos, no julgamento, onde os que não tiverem Cristo vão sofrer uma separação eterna da graça de Deus, do amor de Deus, só vão ter ira. Tá? De alguma maneira, gente, não eterna, mas naquele momento ali, ele sofreu isso. Ele sofreu durante um breve momento. E olha, o Deus homem, o desespero, vou dizer o desespero que ele não se desesperou, mas a angústia que ele sofreu por isso naquele momento. Você imagina quem vai sofrer isso durante toda a eternidade. É por isso, gente, nós temos que evangelizar, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que trazer gente para Cristo. Tem muita gente aí que está perdida, que ainda quer amada de Deus, e que Deus escolheu a igreja. Deus dá honra à igreja para pregar para essas pessoas. Tá?
Então, existe essa separação eterna. E tem a morte espiritual, que é aquela morte que por você estar no pecado. O salário do pecado é a morte. Né? A morte espiritual. O que Jesus passou ali, durante um breve momento, foi receber o que será a morte eterna. Entendeu? A morte, a ira, o cálice da ira de Deus ali. Ele recebeu naquele momento. Isso, por Deus homem, sem pecado, santo, bom, bondade pura. Sabe? Jesus era uma pessoa doce, quando esteve aqui na Terra. Vivia nas relatos da doce, ele tratava as pessoas com amor. Ele amava o necessitado, ele amava o pobre, sabe? E esse doce humano, puro, sem pecado, sem mácula, amoroso, ele vai para a cruz por nós. Vai maldito por nós, né? Vamos ler aqui mais um texto. Deuteronômio 21, 23. Esse é seu, já. Deuteronômio 21, 23. Vamos lá. 21, 23. É. Se o cadáver não deve permanecer na madeira durante a noite, é preciso exercitar no mesmo dia. Pois o que for pendurado na madeira é maldito de Deus. Assim, vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. De alguma forma, né? É necessário que o corpo dele saísse do madeiro e fosse sepultado. Maldito é o homem que vai ao madeiro. A morte no madeiro era a morte maldita, a mais maldita de todas na época. E a crucificação era uma morte sofrida e maldita. Era a pior forma. A pessoa era crucificada nua e morria por asfixia. Porque com o tempo, você, como está assim, né? Para o médico falando, você vai respirar, você tem que levantar o seu corpo. Só que aí você tem a dor dos pregos, né, na mão e no pé. Chega um momento que a musculatura fadiga. Então era uma morte lenta e dolorosa, né? E você ia afogando, se afogando no seu próprio, nas suas próprias secreções, gradativamente até entrar em insuficiência respiratória e morrer. E ainda para acelerar, quebrava, fraturava a perna das Então, é uma pergunta. pessoas, né? Está escrito em Deuteronômio 21, né? É. Essa morte de Deus era a morte que foi prevista pelos romanos ou já estava aqui? Já era uma coisa. Em Deuteronômio, o que acontece? Não havia a crucificação em Deuteronômio. Aí haviam pessoas que morriam enforcadas, morriam na madeira. Ah, tá. E é uma morte maldita. Tanto é que Judas teve a morte maldita. Sim. Ele morreu no madeiro também. Focado, né? Não é colocado assim na Bíblia de forma clara, né? Ludmila, lê aí para mim. Gálatas 3:13. Entendeu já? Entendi. Porque é uma morte, sabe o que é maldita? Que é exposta. É isso que eu ia falar. É exposto ali para E é todos. uma Né? morte que eles chamam que é de. Que os outros querem mesmo, né? Essas mortes. Tipo de edição, né? É Sim. isso, a expressão. É qual? Gálatas 3:13. Já vai abrindo aí Hebreus 12:2. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, Jabes, isso aí é uma interdiscursividade. Ou seja, Paulo está pegando o que foi escrito em Deuteronômio e aplicando agora para aquela igreja. Né? Ele morreu, ele foi humilhado no nosso lugar. Sabe? Quem tinha que estar no madeiro éramos nós. Entendeu? E ele sofreu toda essa humilhação no nosso lugar. Próximo. Hebreus 12:2. Orando firmemente para o autor e consumador da fé de Jesus, em troca da alegria que estava ali proposta. Suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora sentado à direita de Deus. Suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Ele foi exposto nu. Exposto. É aquela coisa bonitinha que a Igreja Católica bota do santo, de Jesus crucificado. Não, a imagem é muito mais humilhante que aquilo. Que ele passou é muito pior.
Era uma pessoa toda alanhada, com os ossos expostos, sofrendo não só a dor física, que sofreu pela dor física, mas principalmente pela ira de Deus sobre ele. Então, um nível de sofrimento jamais existente em toda a humanidade. Toda a humanidade. Né? E nesse momento, ele teve várias humilhações, ele foi traído. Mateus 24:4. Leia Mateus 24:4. Irmãozinho. 27,4, não? 27:4, é verdade. Mateus 27:4. Para ver se vocês estavam prestando atenção. Tá muito bem, já. Parabéns. Mateus 27:4. Dizendo que vos trair sangue inocente. Eles, porém, responderam: quem nos importa? Isso é contigo. Foi traído pela igreja. Foi traído por Judas, por um da igreja. Ele foi traído quando foi abandonado. Todos sumiram. Ele ficou sozinho. Não teve ninguém que pudesse do lado dele. Todos se dispersaram de ele. O Filho de Deus morreu sozinho. Pessoas que ele pregou ali também naquela multidão falaram. Muitos da multidão pediram a crucificação dele. Alguns que, quando ele entrou em Jerusalém, estavam lá com os ramos, no burrinho, e Osana, o que vem em nome de Davi, mas aí decepcionados que ele não era um grande guerreiro, era um homem humilde, né? Queriam que crucificasse ele. Mudaram. Aí é o poder da multidão, que o Antônio fala tanto, né? Coloca o poder das multidões, né? Ele fala, isso é medo de morte, agora que não. Sabe que está na Bíblia, né? Até hoje tem um campo que tem um nome por isso, né? É um dinheiro maldito, de morte. Pedro negou 3 vezes. Jamais irei abandonar o meu Senhor. Negou 3 vezes, Cristo. Às vezes a gente fala, não, jamais eu... Cuidado, irmão. Ora, irmão. Um dos grandes ensinamentos que eu tive aqui, está sendo tentado fortemente. Ora, não se afasta. Ora. Como igreja, se alguém está sendo tentado, você está vendo isso, não dorme. Fica do lado dele. Né? Fica do lado dele. Tem vários ensinamentos que a gente tem aí, né? Coisa bacana demais. Foi abandonado. Mateus 26:56. Quantas horas aí, gente? Não, 58. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando fugiram. Todos os discípulos deixando fugiram. Jesus, no momento de maior sofrimento da sua existência terrena, ficou absolutamente sozinho. Isso foi uma humilhação para ele. A maior humilhação dele foi o que a gente expôs aqui. Eu acho que começa no Getsemane e passa pelo Deus meu, por que me desamparaste lá na cruz? Sabe? Esse é o ápice, tanto é que logo após, ele entrega o Espírito. Ele entrega o Espírito. Ele tinha poder para reter o Espírito dele. Ele tinha poder de morrer. Meu Deus, mas ele espontaneamente obedece. Obediência passiva. E espontaneamente ele se deixa morrer. Né? Por nós. Ele passa pela morte. Foi rejeitado. Isaías 53, 2, 3. Fazer um concurso de Bíblia. Quem abre primeiro? Esse aqui é de grande reflexão para a nossa vida, né? Isaías 53, 2 e 3. Pode ler. Pode. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem doçura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Atenção, gente, isso é uma profecia messiânica, né? É uma profecia que aponta para o Messias. O mais desprezado de todos os homens foi neste momento aqui. Ele foi o mais rejeitado do que qualquer homem, foi mais rejeitado que qualquer homem existente aqui na Terra. Porque neste momento ele estava recebendo, tomando o cálice da ira de Deus, sozinho na cruz. Ele só tinha dois. Perto dele, dois malfeitores do lado dele. E pasmem, aí minha teoria minha, né? Quem inaugurou o paraíso após Cristo foi o malfeitor que estava do lado, que foi regenerado. Isso é um estudo que eu estou fazendo, guardando o bolso ali, né? Com o direito de fazer aqui. Estou fazendo já um estudo sobre o ladrão da cruz. Esse ladrão ele foi regenerado na cruz. Porque no início, como está em Marcos, os ladrões eles falavam impropérios, blasfêmias contra ele, né? Mas depois, no relato ali eu acho que foi de João, começa a haver um diálogo ali na cruz dos malfeitores, né? Não sei se são ladrões, são malfeitores. E esse malfeitor, ele demonstra arrependimento e fé. Então, houve regeneração na cruz. E essa regeneração, porque o próprio evangelho está pregado do lado dele aqui. Ele olhando o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo atuou no coração daquele homem. E aquele homem se regenerou ali com observando o sofrimento de Jesus na cruz por ele. Jesus estava sofrendo na cruz pelo malfeitor que estava ali à direita, do lado dele. Né? Então, eu considero que a humanidade está toda representada ali. Sabe? Porque ali sempre nós vamos ter pessoas que odeiam a Cristo, pessoas que amam a Cristo. Pessoas... A situação difícil, né? Mesmo uma situação que todos vão passar, que é a situação de morte, e um continua de condenação. Um foi condenado e o outro foi para o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem não foi indiferente ao evangelho que estava pregado na cruz para ele ali do lado dele. Então isso representa toda a humanidade. A humanidade estava representada ali na cruz. Uma coisa que eu estou desenvolvendo, estou escrevendo. A gente está falando dessa parte, né, do sofrimento de Jesus. Eu lembrei, não sei se foi no catecismo que eu li, estava tentando lembrar que não foi, que eu até me dei conta que a gente vê muito esses filmes, né, sobre a vida de Cristo, e aí eu li, não sei se foi no catecismo, mas que você estava falando, que a Bíblia não fala da Via Crucis. A Via Crucis foi uma invenção da igreja. A Bíblia não fica falando dele, lindo, né? Só fala dos momentos ali da sua história. Depois, porque né, muitos filmes, às vezes, da Via Cruz mostram assim, tem aquela história daquele homem que ajudou a carregar. Aí eles criam aquela história da Nossa Senhora das Dores que enxugou. Só que isso esvazia um pouco, não está na Bíblia. Nossa Senhora das Dores. Isso, então, mas os filmes ficam tratando, e o filme enfatiza muito a Via Crucis, né? E tem um monte de coisa e tal. É porque eu estava lembrando disso, que isso esvazia essas questões aí que você está falando, do abandono dele, de como ele ficou sozinho. Porque ali dá a entender que teve gente com piedade, com peninha e tal, e não foi assim. Todos. Né? Toda a mãe dele, né? Sofreu muito ali, né? Sim. Não, claro que quem estava... Agora, você acha o quê? Que o sujeito que foi obrigado pelo soldado romano a carregar a cruz, ele fez isso feliz? Aquela coisa maldita, que era levar a cruz até o Gólgota, ele foi feliz fazer isso. Ele foi forçado a fazer. Ele foi forçado. Jesus, durante toda a sua expiação vicária da cruz, foi abandonado. Sim. Ele foi abandonado. Gente. E que a gente não abandone ele hoje como igreja, e não abandone o nosso irmão que está hoje passando sofrimento grande. Sabe? Foi abandonado. Nós somos muito difíceis como seres humanos, né? Olha só, no Getsemane, ele foi abandonado também. A igreja estava dormindo. Na cruz, ele foi abandonado, a igreja se dispersou. Gente, nós temos que estar unidos como igreja, com Cristo. Não abandonado, né? Eu faço essas relações que é uma coisa, é verdade, né? Verdade. Foi atormentado. João já estava sendo atormentado desde o Getsemane, né? Mas João 19, 29. Primeiro, abrir, pode ler. Já, você pode ler aqui? Vai lá.
estava ali um vaso cheio de vinagre. Beberam de vinagre uma esponja que tampa, o caminho do jogo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele estava com sede. Daqui a pouco deram vinagre para ele. É Lucas, né? Estava lembrando. Mas o que acontece? Deram vinagre para ele. Mas sabe que tem uma coisa interessante? Eles queriam dar vinho com ensopo. Eu ia perguntar isso. Na crucificação. Olha só, e ele se recusou. Sabe por quê? O vinho com ensopo para diminuir um pouquinho, como se fosse você dar o álcool para a pessoa, sentir menos dor antes de existir anestesia, que você vai embebedar, né, a mente da pessoa, né? Ele queria estar plenamente consciente do cálice que teria que beber, ele que estava bebendo, da ira de Deus. Ele queria estar consciente. Ele se entregou conscientemente aquilo tudo. Podia aceitar o vinho e amenizar a consciência. Não, ele tinha que estar consciente. Então, por isso que se recusou a tomar o vinho com sopa. Né? Ele precisava estar consciente. Acho que é uma visão do Babbitt. Acho que eu vi isso no Babbitt. O Berkhoff também fala isso aí. Ele queria estar sob consciência plena. Estava acontecendo com ele, tá? Então, mas ele foi atormentado. As pessoas, e não só com isso, tá? Isso é um exemplo. Os religiosos, olha aí, se tu não és filho de Deus, tu não é Deus, desce dessa cruz. O ladrão, um do lado, por que você não, se você tem esse poder todo, por que não tira a gente daqui? E é uma reação que às vezes o ímpio, quando está diante da realidade da morte, do pagamento, né, do preço da morte, do pecado, que é a morte. Todos eles mostram a natureza humana por causa. Todas as pessoas que estão envolvidas ali, elas têm um reflexo da nossa natureza humana. Sem dúvida. Gente, mas para nós cristãos, a morte é uma bênção. É uma bênção. Né? É o momento que nós vamos, de fato, assim, de forma muito clara, ver a glória de Deus. Vamos para o paraíso. O ímpio, a morte, é uma derrota completa. Porque o ímpio, como eu já falei, né? O ímpio vive com a certeza da morte. O crente morre com a certeza da vida eterna. Então, a reação do ladrão, do malfeitor, né? Perante a realidade punitiva da morte, de dizer impropérios para Jesus e se revoltar, é a mesma reação de todo ser humano que está diante da morte. É esta a reação que ele tem. Né? A reação do crente quando está diante da realidade da morte do convertido é a do outro malfeitor. Eu mereço isso aqui que eu estou passando, por tudo que eu fiz. Ele é um justo. Mas ele, de alguma forma, ele entendeu sim, que aquele justo poderia levá-lo, né, para o seu reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí que Jesus diz, verdade vos digo, que ainda hoje, não é daqui a anos quando eu voltar, não. Você está com o entendimento errado. Hoje, tu estarás comigo no paraíso. Você errou, você sei o que você... Eu, né? Manuel, não sei o que ele fez como malfeitor para ser crucificado, mas não foi coisa boa. Não foi coisa boa. Você teve uma vida de pecado, mas eu te amei desde a eternidade. Os seus pecados, eu estou tomando tudo que você fez, toda essa natureza, eu estou tomando sobre mim que agora. Porque eu te dou a vida eterna. Eu te dou a vida eterna. Eu te amo tanto que no seu último respiro de vida, eu vim aqui, eu te salvei. Se você não viesse para essa cruz comigo, você não seria salvo. Você teve que vir para a cruz para ser salvo. Se ele não fosse para a cruz, ele não seria salvo. Às vezes, gente, nós precisamos ir para uma cruz em situações da vida para se aproximar de Deus. Deus permite que a gente vá, sofra. Porque é neste momento que nós caímos em si e observamos a necessidade de Cristo na nossa vida. Saulo, bom exemplo. Bom exemplo. Tem vários na Bíblia, né? Sim, né? Quem era Saulo?
Então, gente, a humilhação de Cristo passou pelo seu nascimento, pela sua vida, pela sua morte, e a humilhação termina no seu sepultamento. De alguma forma, no seu sepultamento, tem algum grau de exaltação. Vou explicar por quê. Porque os mortos na cruz naquela época eram jogados no lixo, no lixão, e eram queimados. Então, ali onde despejava-se lixo naquela época, não tinha tratamento de lixo, tá? Todo lixo já botava o cadáver do morto lá, na cruz. Só que o Arimateia pediu para que Jesus fosse sepultado como judeu. Que era outra humilhação, né, Manuela? A pessoa não ter direito a um enterramento. Todos os povos têm muito cuidado com o corpo dos seus mortos. E essas pessoas eram condenadas e... Exatamente. É uma outra humilhação. Essa ele não passou. Tem um filme, acho que é Ressurreição, o nome, que é um centurião romano que fica procurando o corpo de Cristo. Ele mostra que o corpo dos malfeitores sendo jogado no balão lá, né? Mas Jesus teve, de alguma forma, o seu corpo sepultado, assim, foi uma coisa minimamente, né? De mínima dignidade. Porém, onde está a humilhação de Cristo no seu sepultamento? Porque ele esteve durante 3 dias no seio da terra. Ele passou pelo sepultamento, né? Ele foi sepultado, levou 3 dias para ressuscitar. Ele podia ressuscitar logo em seguida. Mas aprove ele voltar do pó, como diz em Gênesis. Era o sinal profético. Era o sinal profético. Vieste do pó, ao pó voltará. Gênesis. Não, os 3 dias. Sim, tem várias profecias que falam disso, né? Lê Salmo 16, 10. Não. 16, 10. Foi um concurso de Bíblia para ver. Quem abre mais rápido. Salmo 16, 10. Pode? Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pois é. Isso fala da ressurreição dele. O santo de Deus, filho de Deus, esteve sepultado, esteve na morte. Existem discussões que eu não vou entrar aqui nesse âmbito. Se ele foi ao inferno e pegou os espíritos em prisão. Isso é uma outra discussão. A gente vai ter que ter mais tempo para discutir isso aí. Tá? Tem muitos entendimentos em relação a isso, teológico. O fato é que ele foi para o Hades, né? Foi sepultado. E depois ressuscitou, que é a exaltação dele. E isso já... Deus homem foi sepultado. Deus homem morreu e ficou no seio da terra. E isto é uma humilhação. Mas o Deus homem ressuscitou em seguida. Aula que vem, reflexão. E nós vamos para o seio da terra, se ele não voltar antes, né? Que a gente pode ser. Pode ser que nós não passemos por essa morte, né? É a minha esperança que pode não. Mas se não, nós vamos morrer, nós vamos voltar ao pó, o nosso espírito vai para Deus, e quando Jesus voltar, nossos corpos serão, nós teremos corpos glorificados. Nós crentes, né? Então nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Certo? 10:15. Então, gente, entenderam aqui a humilhação de Cristo. A partir da próxima aula, eu vou falar da exaltação de Cristo, que passa pela sua ressurreição, a ascensão aos céus, o estado à direita de Deus e a sua volta em poder e glória. Certo? Vamos para o nosso lanchinho agora, vou fazer uma oração para terminarmos. Hoje foi uma aula bem impactante, né? Muita coisa forte, né, Luiz? Hoje foi. Eu peguei aquela questão do abandono. Teologia cristã toda converte para isso. Ele lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Aquele aí é o maior momento de solidão de Cristo. É que ele vê o quê? Deus e o pecado que coabitam. E ali todo o pecado da humanidade estava em cima dele. Ali ele se sentiu sozinho de pai. Sim, porque o pai não estava mais com ele. Se você entender o mistério da dupla natureza de Cristo, 100% homem, 100% Deus, naquele momento que ele fala isso, era um homem que estava preso na cruz.
Aliás, o homem estava preso na cruz. Deus não estava preso na cruz. Então, o homem, naquele momento ali, Deus meu, se me abandonaste, Ali é um clamor da humanidade dele. Para entender o seguinte: da humanidade dele, a pessoa de total abandono. A pessoa de Cristo estava crucificada ali. Deus homem. A dupla natureza dele não se separa. Nunca, jamais. Se separa. Agora, naquele momento, homem Cristo, homem Jesus, se sentiu abandonado. Ele se sentiu abandonado. Ele teve sentimento de abandono. Efetivamente, ele não teve mais sobre ele do que aquele momento o amor gracioso de Deus durante a sua vida terrena toda. Naquele momento, ele sentiu apenas a ira de Deus sobre ele. Isso gerou um sofrimento do homem Jesus enorme, né? Mensurável. Boa colocação, Fabiano. Mas tomar cuidado é o seguinte: Deus homem estava ali. Duas naturezas, sempre. Sim, essa questão na cabeça. A questão dos ossos dele não serem quebrados, que também era profético, né? Que daquela parte das pessoas, por que ele não sai da cruz? Por que ele não sei o que seria Deus? Mas o sinal estava ali. O fato de não quebrarem as pernas dele. Tá? Se eles lembrassem das escrituras, era um monte de homem digno, né? Sim. Eram romanos. Não, mas também tinha os fariseus também que estavam ali. Tinha, mas quem quebrava as pernas eram romanos. Sim. Mas então, eu tô falando, os religiosos que estavam questionando não estavam atentos aos sinais, né? Que Deus o tempo inteiro estava ali mostrando os sinais. Olha que legal que você falou. A providência divina. Eram romanos que não sabiam nada do Antigo Testamento. Mesmo assim, não fizeram. Mesmo assim, não quebraram os ossos. Era um sinal de que ele era o Messias. Sim. Porque as pessoas estavam duvidando até ali. Já tinha morrido, né? E aí os ossos dele não serão quebrados. Era o sinal que os profetas tinham dado e eles ali não estavam. Exato. Eles queriam que perfeito. A cruz e ressuscita agora. Ótima colocação. Bom, vocês estão afiados. Estou gostando de ver. Senhor Deus bendito, obrigado, Senhor, pela sua, Senhor Jesus, pela sua morte lá na cruz por nós, Senhor, pelo que tu conquistaste para nós eleitos, pelo amor imensurável, que extrapola o nosso entendimento, que tem desde a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste. Nos dá agora um culto abençoado na sua presença, Senhor. Queremos ouvir a sua voz, queremos aprender mais de ti. Queremos sair daqui hoje com muita alegria, por estarmos cultuando a ti. Obrigado por cada irmão dessa escola, dessa aula, que ela possa crescer, que possamos ter mais gente aqui, Senhor. Traz mais gente que precisa, mais pessoas que precisam entender, Senhor, entender as suas doutrinas. No nome de Jesus, amém. Gente, cafezinho, bolinho, ó, um monte de coisa gostosa ali. Aos irmãos aí do online, muito obrigado aí pela presença. Márcio, um abração, tá? Um abraço, fica na paz. Fica na paz, irmão.